Bom dia a todos. Sessão aberta. Consulta o tribunal a respeito da ata da sessão anterior. Está aprovada. O primeiro da pauta, que é uma continuação do julgamento. Segundo, né? Segundo a continuação do julgamento, está pedido de vista do Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, pediu vista. Sua Excelência solicita o adiamento para a sessão da manhã. É o processo número 879. Também solicitou adiamento para amanhã o excelentíssimo Dr. Samuel Franco Dalia Júnior, no 19º da pauta, processo 43661, recurso eleitoral, representação, recorrente Elias Rodrigues Alonso, Inês Maria Mendes Linhares. E também o 20º, processo 481312, prestação de contas, cargo de deputado estadual, licença 2010, Milton Jorge Turi Rondon. Pedido do relator adiado para a sessão de manhã. Acho que são só esses, né? 15º, doutor Sebastião. Vai adiar? Então, 15º, também é pedido do relator, adiado por uma sessão, 1824, processo. Recurso eleitoral, filiação partidária, recorrente Neuza Vieira Lima de Moura, recorrido do Ministério Público Eleitoral. Pedido do relator. Mais algum? Acho que não, né? Então, o primeiro da pauta é uma continuação do julgamento do Dr. José Luiz Blazac, é o processo número 312/2011, Juscelino Ribeiro Brito, é o recorrente e recorrido do Ministério Público Eleitoral. Anotado que o parecer foi da preliminar não conhecimento, face à intempestividade e no mérito pelo desprovimento. O eminente Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto rejeitou a preliminar de intempestividade. O Dr. José Luiz Blazac pediu vista. Os eminentes pares subsequentes aguardam o voto vista. Então, passo a palavra ao Dr. Blazac. Excelentíssimo presidente, nobres pares, excelentíssimo representante do Ministério Público, servidores, advogados presentes, senhoras e senhores. Pedi vista desse processo, até porque eu tive algumas situações de consulta na época em que estávamos no exercício da advocacia e fiz até a recomendação no sentido de que, na época, eu entendia que o processo era de natureza administrativa, quando tinha dupla filiação. E aí, chegando aqui à corte, tive ao me inteirar dos principais temas que estavam sendo discutidos na corte, vi que esse tema tinha sido recentemente objeto de uma decisão do pleno aqui no sentido de garantir a ampla defesa, o contraditório com a intimação pessoal do filiado. E aí também tive a diligência de conversar com os eventuários do tribunal, especialmente na corregedoria, para entender esse procedimento de dupla filiação, a questão da publicação dos editais e, sobretudo, a questão que havia da orientação da corregedoria para o encaminhamento dos processos administrativos. Então, eu trago à corte somente a título de ponderação, uma vez que, analisando os autos aqui do recurso, o nobre relator ele encaminha o seu raciocínio, inclusive preservando o direito à ampla defesa, o contraditório, e inclusive com natureza administrativa. Eu não sei se interpretei bem, nobre doutor Francisco, o senhor pode me fazer os apartes pertinentes. Mas entendi, inclusive, que esse processo, Vossa Excelência
foi pela intempestividade, exatamente garantindo que não havia sido intimado pessoalmente a parte, né? E aí ele interpôs o recurso e subiu o recurso com vários meses após a publicação, como se fosse o trânsito em julgado. E aí o nobre relator afastou essa questão da intempestividade, o que eu concordo em grau, gênero e número. Mas eu trago a vossas excelências unicamente uma ponderação em cima do comparativo que eu tomei por tempo de pesquisar junto aos demais tribunais regionais eleitorais do país, né? E me surpreendeu exatamente que o nosso tribunal, em 2006, sob o comando da corregedoria do nobre desembargador José Silvério, ele foi inspiração, por exemplo, do Tribunal Regional de Goiás, quando lá implantaram o sistema que foi revogado aqui pela decisão última da Corte. Ou seja, nós tínhamos aqui no Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso a interpretação de que os processos dessa natureza são realmente administrativos e não haveria cerceamento de defesa alguma o fato de ser publicado por meio de edital, uma vez que, tomado conhecimento a parte sentindo-se prejudicada, ela poderia entrar com o recurso e subir automaticamente, até ter como uma possibilidade de juízo de retratação, e, a partir daí, subir para o TRE, como foi o caso aqui do Presidentes Altos. E tomei por capricho pesquisar alguns dos tribunais que realmente isso tem sido bastante utilizado, e na nossa linha anterior, ainda em vigência, nós temos o caso do Tribunal de Santa Catarina, que tem no provimento número 2 de 2007, ele faz um rito que preserva exatamente essa possibilidade de não prejudicar a parte que não tomou conhecimento da sentença. Essa preocupação, nobres pares, eu peço 1 minuto a mais de atenção, ela tem a fundamentação principal no emperramento das zonas eleitorais. Tive o cuidado de fazer uma pesquisa junto à corregedoria, e para os senhores terem uma noção, entre outubro de 2011 e julho de 2012, nós tivemos 2.037 processos de dupla filiação no nosso estado. Isso não significa pessoas, significa processos. Esse processo que o nobre relator trouxe à mesa tem 32 filiados. Então vejam que não é 2.032 pessoas, são 2.032 processos, que podem multiplicar aí em 2, 5, 10, ou como é o caso aqui, em 30 pessoas. Operacionalmente, me parece, pelas informações que nós conseguimos obter na corregedoria, pelas zonas eleitorais, há uma dificuldade enorme em operacionalizar as intimações pessoais, o que poderia ser suprida por meio de postal, ou, não sendo encontrado, aí então há evidente publicação por edital. E então concluo no seguinte sentido, de propor a reabertura dessa discussão, e até ouvindo o nobre corregedor, desembargador Gerson, que está à frente da corregedoria, sobre suas considerações, tendo em vista a necessidade de exatamente se operacionalizar de uma forma eficiente e não trazer um prejuízo exacerbado às zonas eleitorais, que muitas vezes têm um só servidor. E o oficial de justiça acaba sendo realmente também uma grande dificuldade para tornar hábil todas essas intimações. Então, é nesse sentido, nobre presidente, que eu trago à baila o tema, unicamente na tentativa de cooperar com a Corte, no sentido de dar uma maior agilidade lá na zona eleitoral e rever esse posicionamento da Corte, ressurgindo a orientação que tinha da corregedoria, que, ao meu modo de ver, não há cerceamento de defesa alguma, porque o processo é eminentemente de natureza administrativa. É nesse sentido que eu gostaria de fazer a ponderação e acompanho na íntegra o voto do nobre relator. Concluir, então. Doutor Samuel Franco Galeia Júnior.
Com o relator, presidente. Desembargador Gerson Ferreira Paz. No caso específico também eu voto com o relator. Senhor Sebastião Arruda Almeida. De acordo com o relator, Senhor senhor Pedro Francisco da Silva. De acordo com o relator. Então, a preliminar de intempestividade está rejeitada. O doutor Blazak parece que fez uma proposição. O seu entendimento, doutor Blazak. O desembargador Gerson, a proposição do doutor Blazak. Presidente, essa matéria, ela era tratada de uma forma e o tribunal, em uma decisão plenária, entendeu que devia ser feito da forma que está sendo feito hoje. Então, eu não acredito que seja razoável fazer nova modificação, porque fica parecendo que a gente tem um entendimento hoje, amanhã tem outro, depois de amanhã tem outro, e eu acho que cria dificuldades, sim, cria dificuldades, o número de quadros servidores realmente é reduzido nas zonas eleitorais, mas eu penso que o direito da ampla defesa e do contraditório supera essa crise, supera essas dificuldades. Eu acho que a intimação pessoal deve ser mantida. Senhor Sebastião. Também sigo os mesmos argumentos do ilustre desembargador. Doutor Pedro Francisco. Também acompanho o entendimento do eminente corregedor deste tribunal. Doutor Francisco Mendes. Acompanha também o senhor desembargador, senhor presidente, relator. Da mesma forma, senhor presidente. Então, a proposição assim foi considerada pela Corte. Então, retorna a palavra ao doutor. Voto mérito, presidente. Extrai-se da lei dos partidos políticos, em seu artigo 21, que compete ao filiado fazer a comunicação por escrito ao partido e à Justiça Eleitoral de seu desligamento da agremiação partidária. Transcreva esse dispositivo. O artigo 22, parágrafo 1 da Lei Federal, número 9.096/95, estabelece o seguinte: quem se filia a outro partido deve fazer comunicação ao partido e ao juiz de sua respectiva zona eleitoral para cancelar sua filiação. Se não o fizer no dia imediato ao da nova filiação, fica configurada a dupla filiação, sendo ambas consideradas nulas por todos os efeitos. No caso dos autos, pelo que se extrai do relatório de folha 3 e 5 do sistema ELO, os recorrentes filiaram-se ao Partido da República em 30 de setembro de 2011, mesmo já sendo filiados ao Partido Popular Socialista desde 20 de agosto de 2003, com relação a... desculpe, eu estou com outro voto aqui. Desculpe, desembargador. No caso dos autos, o recorrente não comunicou a sua desfiliação ao Partido Verde, nem à juíza eleitoral, ocupando-se apenas de filiar-se ao Partido dos Trabalhadores. Como se extrai dos artigos 21 e 22 da Lei 9.096, a desfiliação só se opera depois de providenciadas as comunicações escritas ao partido e à Justiça Eleitoral, até o dia imediato ao da nova filiação, incumbindo ao próprio filiado o ônus de provar que o fez em tempo hábil. Transcrevo aqui entendimento nesse sentido, da lavra do ministro José Augusto Delgado, até tirado do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Se a lei impõe a obrigatoriedade de dupla comunicação ao partido e à Justiça Eleitoral, não cabe ao juiz eleitoral fazer interpretação diversa, uma vez que o ato de desfiliação somente se aperfeiçoa com o cumprimento de ambas as comunicações. Pelos mesmos fundamentos, não há como agasalhar a tese sustentada pelo recorrente de que há mais de 2 anos manifestou sua vontade de pertencer ao Partido dos Trabalhadores e, por tal razão, deveria ser declarado o seu registro de filiação junto ao partido em comento. Em face do exposto, nego o provimento ao recurso a fim de manter incólume a sentença exarada nos autos. Eu como voto, senhor presidente. 14. De acordo com o relator. Tem divergência, doutor Corte? Não. De acordo. De De acordo. acordo? Então, o tribunal, por unanimidade, afastou o preliminar de intempestividade e desproveu, né, doutor Francisco? Desproveu. Desproveu o recurso dos termos do voto do relator. Puxei outro voto errado aqui. Parecer pelo não conhecimento e afasta a intempestividade e desprovimento pelo mérito.
O 3 da pauta aqui, não tive condições de preparar o voto, está adiado o processo número 2030. Doutor José Luiz Blazac, Vossa Excelência é o relator do quarto, processo número 37943. Recurso eleitoral, doação de recurso acima do limite legal, pessoa física, 39ª Zona Eleitoral, eleições de 2010, Antônio Benedito da Rosa é o recorrente, recorrido do Ministério Público Eleitoral. Parecer pelo não conhecimento, esse conhecido pelo improvimento. Palavra, eminente relator. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Antônio Benedito da Rosa, em face da sentença prolatada pelo juízo da 39ª Zona Eleitoral, que julgou parcialmente procedente a representação judicial movida contra o recorrente, condenando-o ao pagamento de multa referente ao valor de uma vez o excesso doado, ou seja, R$ 4.640, com fulcro no artigo 23, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei 9.504/97. Em razões recursais, alega preliminarmente ter ocorrido a prescrição do prazo de 180 dias para a interposição da representação, em razão do lapso temporal entre a data da diplomação dos eleitos, 16/12/2010, a autuação da representação no juízo da Zona Eleitoral, 20/11/2011, e a intimação do recorrente, 30/4/2012. Aduz que a prova carreada aos autos seria ilícita, tendo em vista ter sido obtida através da violação do sigilo fiscal. Defende-se ainda invocando ser indevida a multa aplicada, vez que o recorrente teria agido de boa-fé quando efetuou a doação acima do limite permitido em lei, assim como estaria sendo ferido o princípio constitucional da vedação ao confisco. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, contra razões acostadas às folhas 109 e 116 do Ministério Público, reiterando os termos da representação. Em seu judicioso parecer, as folhas 120 a 129, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo não conhecimento devido à intempestividade do recurso e, caso seja conhecido, pelo seu desprovimento. É o relatório. Eminente procurador, a palavra. Mantenha o parecer. Mantido parecer escrito, Excelência. Preliminar de intempestividade. A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer do seu ilustre procurador, arguiu em sede preliminar a intempestividade do presente recurso. Em análise detida dos autos, concluí que assiste razão à arguição. O recurso é, de fato, intempestivo e, por consequência, não preenche os pressupostos gerais de recorribilidade. Vejamos. A sentença foi publicada no Diário da Justiça Eletrônica do dia 19/6/2011, numa terça-feira, com circulação no dia 20/6/2011, quarta-feira, conforme certidão de folhas 83 verso, iniciando-se assim a contagem do prazo de 3 dias. Na verdade, é 19/6/2012. Constata-se que o dia 26/6/2012, segunda-feira, era o último dia válido para a interposição do recurso, tendo em vista o término do prazo ter se dado no sábado, dia 23/6/2012. Todavia, o recorrente somente veio a protocolar o presente recurso em 27/6/2012, quarta-feira, ou seja, com 2 dias de atraso. Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, tenho que a preliminar invocada merece acolhida, declarando intempestivo o presente recurso. É como voto. O voto, doutor Samuel Franco, doutor Lia Júnior. Vereador Gerson Paes. Voto com o relator. Doutor Sebastião Arruda. Doutor Pedro Francisco Silva. De acordo. Doutor Francisco Mendes Neto. De acordo, senhor presidente. Não, por unanimidade, não conheceu do recurso em face de sua intempestividade. Decisão em consonância com parecer. Também de vossa relatoria, doutor Blazac, o quinto da pauta. Processo 490757. Prestação de contas de candidato, deputado estadual, eleições 2010. Luiz Martins, candidato e requerente. Pela desaprovação é o parecer. Eminente relator, com a palavra. Relatório. Trata-se de prestação de contas do candidato Luiz Martins, referente à candidatura de deputado estadual pelo PTN nas eleições gerais de 2010, apresentadas na data de 2/11/2010. Em relatório preliminar, o órgão técnico apontou determinadas irregularidades a serem sanadas, quais sejam divergências entre informações da conta bancária informada na prestação de contas e aquela constante dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral. B. As contas foram apresentadas sem movimentação financeira, mas o extrato eletrônico revela que houve movimentação na conta bancária no montante de R$ 803. C. Detectadas despesas não quitadas por cheque, transferência eletrônica ou débito em conta. D.
não há registro de doação em dinheiro, porém, conforme os extratos eletrônicos, houve 3 depósitos na conta bancária de campanha. E há informações de recebimento de doações de material impresso de campanha, contudo, não há registro de despesa com contratação de pessoal e ou doação de trabalho voluntário para a distribuição de material de campanha. Esses foram os apontamentos do relatório preliminar. Intimado, certidão de folha 56 verso, para manifestar acerca do relatório preliminar, o recorrente quedou-se inerte, conforme certidão de folha 59. As folhas 60, o primeiro relatório conclusivo da CCIA expressou teor pela desaprovação das contas, em razão das irregularidades apontadas. Devidamente intimado deste, certidão de folhas 93 verso, o requerente deixou de transcorrer o prazo em álibis, certidão de folhas 95. Em novo relatório conclusivo, as folhas 98, pela segunda vez o órgão técnico manteve seu entendimento pela desaprovação das contas, pois, apesar de intimado, o requerente deixou transcorrer o prazo sem se manifestar. Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer às folhas 102 e 103, opinou pela desaprovação das contas devido aos vícios existentes na mesma. É o relatório. Procurador. Mantém o parecer. Mantido escrito em silêncio com a palavra. Voto. Compulsão dos autos, verifico que a presente prestação de contas encontra-se eivada de irregularidades que ensejam sua desaprovação. Dentre tais vícios, reputo como de maior relevância o fato de o requerente não ter trazido aos autos o extrato bancário definitivo, contrariando o disposto no artigo 30, parágrafo único da Resolução 23.217/2010 do TSE. Como se diz, a ausência do extrato bancário em sua forma definitiva, por si só, já é irregularidade suficiente para ensejar a reprovação das contas, tendo em vista que se trata de documento imprescindível para a averiguação da regularidade das contas ora analisadas. Trago à baila a jurisprudência desse sodalício nesse sentido. Então, aqui a ementa já de conhecimento que está disponível a Vossas Excelências. E mais, o requerente, mesmo intimado por 2 vezes, não apresentou qualquer documento ou recibo eleitoral correspondente à doação em dinheiro. Todavia, de acordo com o extrato eletrônico, houve 3 depósitos em sua conta de campanha que totalizam a quantia de R$ 803. Desta feita, com fulcro nos artigos 30, inciso 3º da Lei das Eleições e 39, 3º da Resolução número 23.217/2010 do TSE, em consonância com os pareceres técnico e ministerial, julgo desaprovadas as contas do candidato Luiz Martins referentes ao pleito de 2010. É como voto. Divergência. Tribunal, querem declarar voto? Todos de acordo? Por unanimidade, desaprovou as contas nos termos do voto do relator, consignados com parecer. Dr. Luiz Blazac, o 6º da pauta, processo 6704. Prestação de contas, desaprovação, rejeição. Recorrente Heber José de Oliveira, recorrido do Ministério Público Eleitoral. E parecer pelo desprovimento. Eminente relator com a palavra. Relatório. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Heber José de Oliveira em face da sentença prolatada pelo juízo da 23ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas referentes às eleições, à eleição municipal de 2008. Em razões recursais, afirmou o recorrente que concorreu ao cargo de vereador nas eleições de 2008 no município de Nova Canaã do Norte. Disse que em janeiro de 2009 passou a residir em Presidente Prudente, São Paulo, para concluir o curso de Direito e que em momento algum ele ou qualquer pessoa responsável pela administração financeira de sua campanha foram intimados. Alegou que, por ter familiares conhecidos no referido município, a pessoa responsável pelo posto eleitoral deveria ter comunicado a qualquer um deles acerca da sua situação. Argumentou ainda que, em conversa pelo Messenger com o chefe do cartório da 23ª Zona Eleitoral, informou seu endereço atual e requereu que todas as intimações e providências sobre sua situação fossem encaminhadas para o seu novo endereço. Por fim, apresentou justificativa e documentos. Em contra-razões, as folhas 57 e 61, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo desprovimento do recurso com enfoque especial no fato que o recorrente carecia de capacidade postulatória. As folhas 71 e 142, o recorrente juntou regularização de sua representação processual, pois até então fazia sua própria defesa sob natureza administrativa, e vários documentos a fim de sanar as irregularidades apontadas em sua prestação de contas. Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto. É o relatório. Eminente procurador. O excelentíssimo relator já adiantou o voto aqui, eu mantenho o parecer.
Mantido o parecer, senhores. Reitor? Faço uma alusão preliminar quanto à capacidade postulatória irregular trazida pelo Ministério Público. Compulsando os autos precisamente as folhas 38 a 48, o recorrente interpôs recurso eleitoral em face da sentença eleitoral prolatada pelo juiz da 23ª Zona Eleitoral, encartada às folhas 34. Contudo, como bem apontado pelo ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, as folhas 57 e 61, o recorrente carece de regularidade na sua capacidade postulatória. Diga-se de passagem, carece unicamente de regularidade, pois o recorrente possui capacidade postulatória para tal interposição, uma vez que ele é parte, mas não como fazer sua própria defesa. É nesse sentido que a jurisprudência pátria aponta. Vejamos, agravo regimental, recurso especial eleitoral, eleições 2008, capacidade postulatória, ausência, artigo 3 do Código de Processo Civil, inaplicabilidade. Não se confunde capacidade postulatória irregular com falta de capacidade postulatória, precedentes. O ato praticado por pessoa não inscrita no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil é nulo e não comporta regularização. 3. Agravo regimental desprovido. TSE, agravo regimental e recurso especial eleitoral 35.993, de 25/2/2010. E ainda mais uma, recurso, prestação anual de contas, partido político, peça recursal subscrita por presidente de partido, ausência de profissional inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, falta de capacidade postulatória e não conhecimento. Em regra, os recursos endereçados aos tribunais regionais eleitorais devem ser subscritos por advogado devidamente habilitado com instrumento de mandato nos autos, por força do artigo 133 da Constituição da República, combinado com o artigo 36 do Código de Processo Civil e o artigo 1º, inciso 1º do Estatuto da Advocacia. Decisão unânime, não conhecer do recurso nos termos do voto do relator. E ainda mais uma aqui para enriquecer. E posto isso, tenho que a preliminar invocada merece ser acolhida. Assim sendo, não conheço do recurso. Doutor Samuel Franco Dalejo, como vota? Senador Gerson Paes, como vota? Acompanho o outro relator. Senhor Sebastião Arruda, como vota? Senhor Pedro Francisco, como vota Vossa Excelência? Francisco Alexandre Ferreira Mendes, como vota Vossa Excelência? Presidente. Então, por unanimidade, acolheu-se a preliminar e não se conheceu do recurso interposto. Parecer pelo desprovimento do recurso. Doutor Sebastião de Arruda Almeida, assessor relator do 7º processo 469451, prestação de contas Celes Santim Borges. PMN, eleições 2010, desaprovação é o parecer, o doutor parecer, relator com a palavra. Senhor presidente, trata-se de prestação de contas do Comitê Financeiro do PMN das eleições de 2010, onde foram apresentadas como irregularidades tendentes à desaprovação das contas, a falta de assinatura das peças na prestação de contas retificadora, e também o Ministério Público entendeu como irregular uma doação que foi feita pelo partido do PSDB em favor dos candidatos. Essas seriam as duas irregularidades que ensejariam a desaprovação das contas, senhor presidente. É o sucinto relatório. Eminente procurador. Mantenha o parecer. Mantido o parecer, excelência. Vossas Excelências já têm o meu voto e, como já dito sempre, é bastante simples a matéria. Eu estou entendendo que essa ausência, a mera ausência de assinatura na prestação de contas retificadora, por si só, não se traduz em irregularidade insanável que comprometa a fiscalização das contas, razão pela qual não se há de falar em desaprovação das mesmas. E quanto a essa divergência de informações
decorrentes dessa doação estimável em dinheiro efetuada pelo PSDB, eu trago um item no meu voto, aonde eu anoto que, através de um recibo eleitoral, e também foi acompanhado desse recibo eleitoral, foi acompanhado uma nota fiscal, onde também foi devidamente anotada na prestação de contas do PSDB a referida doação para comitês e candidatos desse partido que concorreu às eleições de 2010. A razão pela qual, senhor presidente, sem maiores delongas, eu, em dissonância com o parecer ministerial e técnico, eu estou votando pela aprovação com ressalvas dessas contas desse comitê financeiro. É como eu estou votando, senhor presidente. Doutor Pedro Francisco da Silva, como vota Vossa Excelência? Acompanho o eminente relator. Doutor Francisco Mendes, como vota Vossa Excelência? Doutor Blazac, como vota Vossa Excelência? Doutor Samuel Dalia Júnior, como vota Vossa Excelência? Esbador Paes, como vota? Unanimidade, aprovou com ressalvas as contas nos termos do voto do parecer. Nos termos do voto do relator, o parecer pela desaprovação das contas. Doutor Sebastião Rodomeida, Vossa Excelência, o 8º, 21.749. Recurso eleitoral, registro de candidatura. Vereador Ribeirão Cascalheiras, eleições 2012. Simar Batista de Alcantes é o recorrente. Parecer pelo desprovimento. Palavra do doutor relator. Senhor presidente, nesse caso, o recurso é contra a sentença do juízo de peso que indeferiu o requerimento de registro de candidatura do recorrente, porque por ausência de quitação eleitoral, multa eleitoral que não foi quitada até a data em que ele protocolou o pedido de registro de candidatura. Ele invoca uma preliminar de cerceamento de defesa por não ter sido notificado para apresentar essa prova de quitação eleitoral, e no mérito ele diz que foi quando ele teve ciência do indeferimento da candidatura, ele fez a quitação eleitoral, razão pela qual ele postula a reforma da decisão. A ilustrada Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Nete Procurador, com a palavra. Mantenha o parecer, excelência. Mantido o parecer escrito, excelência. Essa preliminar de cerceamento de defesa eu estou rejeitando, senhor presidente, porque ele está confundindo o procedimento, o processo de pedido de registro de candidatura com a ação de impugnação ao registro de candidatura, onde ele é facultado a se manifestar sobre eventual irregularidade, o que não é o caso dos autos, a razão pela qual eu estou rejeitando essa preliminar. Nota de acordo? Rejeição? De acordo. Então, preliminar de cerceamento de defesa está rejeitada por unanimidade. Doutor relator, com a palavra. Quanto ao mérito, senhor presidente, eu trago o voto aí dando detalhamento do entendimento, inclusive do TSE, no sentido de que, com o pedido de registro da candidatura, naquele momento que as condições de elegibilidade, dentre elas de quitação de qualquer multa eleitoral, devem ser aferidas, e não posteriormente, razão pela qual, sem maiores delongas, senhor presidente, eu estou conhecendo do recurso, mas negando o provimento ao mesmo, em consonância com o parecer ministerial, porque nesse caso foi depois do pedido de registro de candidaturas que ele fez a quitação eleitoral, e a decisão o entendimento do Supremo é que nesse caso não é possível posteriormente essa sanação dessa irregularidade. É nesse sentido que eu estou votando, senhor presidente. Doutor Pedro Francisco da Silva, como vota? Ele sanou a irregularidade somente depois que o juiz já havia apreciado o pedido e denegado. É isso? Não foi
no período entre o Ex- pedido e a isso, sentença exatamente. do juiz. Acompanho Vossa Excelência. Doutor Francisco Mendes, como vota? Com o relator, presidente. Doutor Luiz Blazac, como vota Vossa Com Excelência? relator. Doutor Samuel Franco de Lejo, como vota Vossa Excelência? Desembargador Gerson Ferreira Paz, como vota? Caso específico também acompanho o relator. Então, o tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade por cessamento de defesa e desproveu o recurso nos termos do voto do relator. Também, doutor Sebastião Rodomeida, o nome da pauta, processo 6488, recurso eleitoral, registro de candidatura, São José do Rio Claro, recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrido Valdemar Messias dos Santos. Pelo desprovimento é o parecer do eminente procurador. Com a palavra, doutor relator. Senhor presidente, nesse caso, o indeferimento do registro da candidatura do cidadão foi porque seria ele analfabeto. E, em razão disso, não seria suficiente a prova que ele juntou para provar sua escolaridade. E, em razão disso, foi indeferido. Ele recorre, dizendo que fez a apresentação de outros documentos pessoais dele que comprovariam essa condição de alfabetizado, razão pela qual a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo provimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Provimento? Mas eu... Não, doutor relator. Só um minuto aqui. É que eu estou vendo aqui no meu relatório que a douta Procuradoria diz que a prova da CNH dele são documentos hábeis. O senhor tem aí, doutor? É pelo desprovimento, justamente porque a CNH é considerada pelo TSE como documento hábil a comprovar a escolaridade. Então é provimento. Não, desprovimento. Não, desprovimento. Foi deferido, foi deferido. Público. Eu é que me equivoquei, me desculpe, senhor presidente. É o relatório, senhor presidente. Então, foi realmente pelo desprovimento, mantendo o deferimento do registro da candidatura. É o relatório. Doutor procurador, mantido? Mantido, excelência. Palavra. Senhor presidente, já praticamente expus a matéria de fato. O cidadão, ele apresentou outros documentos pessoais tendentes a comprovar sua alfabetização, razão pela qual o doutor juízo de piso entendeu satisfatório e eu também acompanhando o parecer ministerial, eu estou desprovendo o recurso. Doutor, de acordo? Tem divergência? De acordo. Então, por unanimidade, improveu o recurso. Os termos do voto do relator em consonância com o parecer. Senador Gerson Ferreira Paz, o 10º, 5771, recurso eleitoral, propaganda eleitoral extemporânea. Recorrente Lírio Lautenschlager, recorrido ao Ministério Público Eleitoral pelo desprovimento ao recurso. Ao parecer, perdão. Décimo da pauta. Aqui. Presidente, grande plenário, cuida os autos de recurso eleitoral interposto por Lírio Lautenschlager, em face de sentença proferida pelo juiz da 5ª Zona Eleitoral, que condenou o pagamento de multa de R$5.000 pela prática de propaganda eleitoral antecipada no sítio eletrônico institucional da Prefeitura de Nova Mutum, da qual é titular o hora recorrente. Suscita preliminar de carência da ação o argumento de que a sentença não atentou para o fato de que a matéria contida na peça inicial seria típica publicidade institucional dos feitos municipais, não se caracterizando como ilícita propaganda eleitoral extemporânea, o que configuraria impossibilidade jurídica do pedido, bem ainda a ausência de interesse de agir. No mérito, ao confrontar os princípios constitucionais da publicidade dos atos administrativos e da impessoalidade do seu agente, alega que a propaganda eleitoral deve marcar-se pelo lapso temporal, sendo necessárias a desonestidade e a má-fé do agente, o que no caso não teria existido, porque é inexistente a intenção de sua promoção pessoal, mas da instituição pública por ele administrada e cujos atos demandam a imprescindível divulgação.
aduz não ser absoluta a proibição de publicação dos nomes, imagens e símbolos das administrações, porque a caracterização de ilicitude apenas ocorre quando presente a intenção de autopromoção do agente público citado na notícia. Em sua defesa, apresenta o decreto 15/2012, em que o recorrente, na condição de prefeito de Nova Mutum, veda aos agentes públicos daquele município várias condutas, com base no disposto na Lei das Eleições 9.504/97. Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a sentença combatida, afastando a multa imposta ao recorrente, contra razões do órgão do Ministério Público que oficia perante aquele juiz eleitoral em que requer o desprovimento do recurso. Parecer da doutora Procuradoria Regional Eleitoral também pelo desprovimento ao relator. Tenente Procurador, com a palavra. O município fez veicular, o recorrente fez veicular uma propaganda institucional no sítio eletrônico do município, divulgando que o município seria beneficiado com a construção de mais de 1.500 unidades habitacionais. E no final veiculou a seguinte frase: estamos cumprindo mais uma etapa do compromisso firmado com a população. Nossa cidade vem avançando em vários setores, principalmente na educação, saúde e habitação. Isso é muito satisfatório para a administração e principalmente para a população. O objetivo é garantir qualidade de vida e moradia digna a toda a classe trabalhadora. Eu acho interessante ele dizer que está cumprindo um compromisso firmado com a população. Quando é que o candidato firma compromisso com a população? É justamente na fase de campanha, em que ele faz as promessas do que ele cumprirá, deverá cumprir durante o mandato. Então, eu entendo sim que é uma desvirtuação da propaganda institucional, mesmo porque usou-se o nome do prefeito. E, por conta disso, mantenho o parecer. Retorno a palavra, desembargador Gerson Ferreira Paz. Eminentes pares, matéria retirada em preliminar, de mérito, sobre o título de carência da ação na modalidade de falta de interesse de agir, impossibilidade jurídica do pedido, na verdade, em boa parte, confunde-se com o próprio mérito, até porque os fatos narrados na inicial teriam ou não conotação de propaganda eleitoral antecipada, ou seriam mera publicidade institucional. Isso está inserido, sem dúvida, na questão de fundo da demanda. Apesar disso, não se mostra apreciação apartada de boa técnica processual, desde já expressar o entendimento de que a questão não é de simples publicidade institucional da Prefeitura de Nova Mutum, haja vista que do material juntado com prova dos autos, consistente em impressos obtidos do próprio sítio eletrônico daquela instituição, é de se ver algumas citações do nome do prefeito ora recorrente, que todavia não implica necessariamente só por isso reconhecer-se a conduta ilícita descrita na peça exordial. Apenas o exame dos dizeres das mensagens, que constituem objeto da prova do feito, é que dirá se a ilicitude se concretizou ou se trata de aceitável promoção pessoal que não afeta o campo eleitoral por não contemplar o vício inafastável e tendente a afetar a igualdade de condições das eleições municipais do corrente ano. Isso deve ser apreciado na análise de mérito propriamente. Portanto, em que pese a matéria invocada como preliminar, confundir-se com mérito, tem-se por relevante, desde já, afastar os dois impedimentos alegados, porque o fato narrado não retira o interesse de agir do Ministério Público em seu ministério institucional, muito menos impõe a pecha de impossibilidade jurídica ao pedido, porque somente o plenário desta Corte tem legitimidade para decidir, nessa instância recursal, se o fato se subsume à norma eleitoral, deflagrando suas consequências jurídicas, não sendo possível desvelar essa questão sem adentrar no mérito. Sobre tais fundamentos, afaste as preliminares, presidente. Tudo de acordo, tribunal, ou tem alguma divergência? De acordo. Preliminares afastadas. Ou Mérito. rejeitadas. Eminentes pares, na seara eleitoral confunde-se não raras vezes a publicidade institucional, a propaganda eleitoral e a partidária, sendo certo que cada uma delas com finalidade específica que, em tese, em nada deveriam sequer se aproximar quanto ao conteúdo. No presente feito, discute-se a possível utilização do espaço de publicidade na internet de atos institucionais da Prefeitura de Nova Mutum para a ilícita promoção pessoal com o intuito eleitoral de seu atual prefeito, o ora recorrente. Portanto, tem-se em síntese que a análise a ser efetuada nesta sede recursal cinge-se ao reconhecimento ou não da configuração de propaganda eleitoral antecipada que poderia ter sido praticada pelo recorrente, utilizando como pano de fundo a divulgação de atos de sua gestão à frente do Poder Executivo Municipal. Necessário verificar, então, o teor das falas atribuídas ao recorrente nas provas carreadas aos autos, bem ainda daquelas que teriam sido feitas por terceiros em seu benefício, o que poderia consubstanciar a alegada propaganda eleitoral antecipada, a qual, por ter sido suposta
por ter suposta aptidão para desequilibrar as condições de disputa eleitoral, é vedada pela legislação. As provas consistem em impressos obtidos do próprio sítio eletrônico daquela prefeitura, em que foram veiculadas as seguintes notícias, cujos trechos mais significativos para a solução da presente demanda são transcritos a seguir. 31/5/2012, prefeito pleiteia mais 1.500 unidades habitacionais para Nova Mutum. O prefeito de Nova Mutum, Lírio Laustencharger, anunciou oficialmente ontem, após protocolar projeto na Superintendência do Banco do Brasil em Cuiabá, que o município será beneficiado com a construção de mais 1.508 unidades habitacionais, tendo como público-alvo famílias com renda de até 3 salários mínimos. Lírio destacou que o sonho da casa própria em Nova Mutum está se tornando realidade. Estamos cumprindo mais uma etapa do compromisso firmado com a população. Nossa cidade vem avançando em vários setores, principalmente na educação, saúde e habitação. Isso é muito satisfatório para a administração e principalmente para a população. O objetivo é garantir qualidade de vida e moradia digna a toda a classe trabalhadora, destacou o prefeito. 18/4/2012, capacitação para fomentar a prática da piscicultura no Estado. Em torno de 40 técnicos de assistência rural do Estado participaram desde ontem do primeiro módulo de capacitação continuada de técnicos da cadeia produtiva da piscicultura. Estiveram prestigiando o evento o prefeito de Nova Mutum, Lírio Laustencharger, o superintendente do consórcio internacional, Aldo Teles Pires, e 28/4/2012, mais 71 famílias realizam o sonho da casa própria em Nova Mutum. Mais 71 famílias de menor poder aquisitivo estão realizando o sonho da casa própria em Nova Mutum. A entrega das chaves das unidades referentes à segunda etapa do núcleo habitacional Edilima Querubim Marquete foi realizada no final da tarde de ontem, e além dos benefícios do programa Minha Casa Minha Vida, reuniu o prefeito Lírio Laustencharger, a secretária da Ação e Promoção Social, Carla Laustencharger, que também preside o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social, o vice Sadir Ribeiro Ramos, secretários municipais e os vereadores Fernando Pardi, representante da construtora, lembrou que a conquista da casa própria é um sonho de todos e que muitos em Nova Mutum estão conseguindo realizá-lo graças às políticas de habitação popular que estão sendo consolidadas pela administração municipal. Para a secretária e presidente do Conselho Municipal de Habitação, Carla Laustencharger, Nova Mutum vive um momento histórico, pois a execução desse programa habitacional está permitindo a realização do sonho da casa própria. A forma transparente como o Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social vem conduzindo a política pública de habitação em Nova Mutum é, segundo o vereador Ayrton Pesce, merecedora de reconhecimento. Hoje são 71 casas, mas outro dia foram entregues mais de 80, mas o principal é que temos certeza que não para por aqui. A administração municipal e o Conselho vão continuar trabalhando para concluir este núcleo e para erguer outros, pois a busca por novos convênios é permanente, observou. Nessa perspectiva, também se posicionou o vice-prefeito Sadir Ribeiro Ramos. A casa própria é, com certeza, um dos primeiros projetos de vida e que é comum a todas as pessoas. Quando tem sua casa própria, o cidadão pode ganhar menos, que está garantido, porque tem algo que é seu. E nós, enquanto agentes públicos, sentimos alegria em poder mostrar o resultado do trabalho, que é fruto do empenho da administração municipal como um todo. Disse, a realização do sonho e o avanço na qualidade de vida não poderiam deixar de ser pontuados, também pelo prefeito de Nova Mutum, Lírio Laustencharger. Enfatizou a conquista desse grupo de mutuários que está recebendo a casa própria. A casa alugada é sempre uma coisa instável, pois mesmo tendo condições de pagar o aluguel, a qualquer momento o trabalhador pode ser surpreendido com o pedido do imóvel. Agora, que já alcançou o sonho da casa própria, está tranquilo, porque o imóvel é seu e ninguém o irá desalojá-lo por qualquer motivo, disse. O prefeito também aproveitou a ocasião para informar que em maio será licitada a pavimentação do bairro. Estamos cumprindo com o nosso papel, além das obras já mencionadas, que logo estarão concluídas, contemplando também essa comunidade, estamos trabalhando para realizar a pavimentação do bairro, concluiu. Eis os fatos sobre os quais houve provimento judicial condenatório de que se interpõe o presente recurso. Não parece que as passagens dos textos transcritos acima, alusivas às palavras proferidas pelo recorrente ou a ele referentes, emprestem gravidade suficiente à aplicação da sanção que a lei foi cominada na sentença recorrida,
Se é fato que a Constituição da República veda o uso de nomes, símbolos e imagens de pessoas na divulgação de atos institucionais, como forma de promoção pessoal, nos termos expressamente consignados em seu artigo 37, parágrafo 1º, por seu turno, há de se dar ao aludido dispositivo uma mínima flexibilidade para entender possível uma ou outra citação nesse sentido, o que, de qualquer forma, não se confunde com a maciça e intensa divulgação do nome do gestor público com o objetivo de promoção social, massificando perante a opinião pública sua imagem ou nome, objetivando alcançar ilicitamente sua eventual candidatura. A indicação do nome do governante em publicidade institucional nem sempre configura promoção social, porque depende da situação fática concreta. Não parece ser outra a intenção do legislador constituinte ao deixar consignado no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal o seguinte: aspas, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção social de autoridades ou servidores públicos, fecha aspas. No caso destes autos, não me parece existir essa excessiva exposição do nome do atual prefeito, hora recorrente, que poderia configurar aquela intenção de ilicitude. Estes são apenas 5 ocorrências do seu nome nas 3 ocasiões retratadas, não havendo qualquer alusão às eleições do corrente ano, ao cargo que eventualmente pudesse desejar concorrer, ou referência quanto a ser ele o mais apto a tal cargo que sequer foi mencionado. Tampouco se consegue vislumbrar a presença de propaganda eleitoral antecipada e dissimulada, porque o que se vê é a notícia de fatos administrativos, em que de passagem, sem conotação ou intenção eleitoral, cita-se o nome do gestor municipal, e ainda que isso possa representar, ao final, certa promoção social, percebe-se que tal se dá por decorrência natural do exercício do cargo, e não que exista ilicitude clara ou dissimulada. Por óbvio, não se está a negar a vigência da Constituição, mas dando ao fato interpretação conforme aquela carta política, porque se há um princípio que veda a promoção pessoal por seu turno, há igualmente outro da mesma hierarquia, o qual determina a publicação dos atos realizados pela administração pública, não parecendo lógica e razoável a interpretação de que a vedação à promoção pessoal de agentes públicos corresponda à absoluta impossibilidade de nominá-los, vez ou outra, em notícias sobre eventos de interesse da coletividade, como é o presente caso. A proposta é de se acrescentar ao entendimento supramencionado o que leciona Olivar Conignan, na transcrição seguinte de sua obra, aspas, a jurisprudência do TSE tem afirmado que peças de publicidade com exaltação pessoal, sem qualquer referência à eleição, não contraria a norma legal da propaganda antecipada. Têm sido levados à Justiça Eleitoral alguns casos de propaganda institucional que tenham cunho eleitoral. Exemplifica-se, o governante manda produzir peças de publicidade institucional exaltando um determinado programa de sua gestão. É claro que essa peça publicitária deve estar de acordo com o parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição, mas algumas pessoas veem nessas peças de publicidade uma exaltação à figura do governante, portanto, publicidade eleitoral. Nesse ponto, deve-se entender o seguinte: se a peça for irregular, apenas do ponto de vista do parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal, não constitui irregularidade eleitoral. Para que haja irregularidade eleitoral, é necessário que haja referência à eleição. Fecha aspas. Em consonância com a lição doutrinária supracitada, mesmo que se admita violação ao referido dispositivo constitucional, que não se verifica presente, ainda assim, afastado estaria o foco eleitoral na conduta imputada ao recorrente. Pelo exposto, em dissonância do parecer ministerial, com a devida vênia do entendimento ministerial, dá-se provimento ao presente recurso para reformar a sentença combatida e absolver o recorrente da sanção de multa que lhe fora aplicada em juízo de primeiro grau. Com voto. Doutor Sebastião Rodomedo, com voto. Senhor presidente, no caso presente também não vislumbro essa propaganda eleitoral extemporânea, razão pela qual acompanho o doutor relator. Doutor Pedro Francisco da Silva, Vossa Excelência, voto. Eu também acompanho o eminente relator, tendo em vista que o texto que foi divulgado no site da Prefeitura Municipal de Nova Mutum, sob a forma de uma notícia, pode até caracterizar algum tipo de violação ao artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, mas não há qualquer referência à eleição futura
Portanto, eu acompanho o entendimento no sentido de que não se vê caracterizado no texto propaganda antecipada que justifique a imposição da penalidade aplicada. Acompanho, portanto, o eminente relator. Perfeitamente. Doutor Francisco Mendes Neto. Doutor Luiz Blazac. Eu vou pedir vênia e entendo que, por tratar-se de uma propaganda, em 18/4/2012, 28/4/2012, 31/5/2012, sob notícias, em véspera de convenção partidária, véspera de eleição, uma matéria com um conteúdo bastante chamativo, que é exatamente a questão de casa própria, são matérias que, de certa forma, não precisam de muitos ganchos para fazer com que haja uma leitura e interpretação subliminar de que se está perto de uma eleição e de que poderia estar se antecipando a propaganda, especialmente porque, em que pese a observação dos nobres pares, de que não há, de que é uma notícia, mas em determinado momento aqui eu vejo que, segundo o vereador Ayrton Pesce, merecedor de reconhecimento, hoje são 71 casas, mas outro dia foram entregues mais de 80. Mas o principal é que temos certeza que não para por aqui. A administração municipal e o conselho vão continuar trabalhando para concluir este núcleo e para erguer outros, pois a busca por novos convênios é permanente, observou. E em que pese muitas vezes aqui parecer uma promoção pessoal, mas penso eu que num site do município, quando se enaltece muito a figura do próprio nome do prefeito e não do município, em véspera de eleição, ela faz confundir a propaganda antecipada com promoção pessoal. E faz dessa promoção pessoal exatamente um gancho para a propaganda eleitoral antecipada. Desse modo, eu vou pedir vênia e vou divergir para votar no sentido de desprovimento do recurso, permanecendo a sentença a qual. Doutor Samuel Franco da Júnior, como voto? Presidente, eu, da mesma forma que pedindo vênia à divergência, eu entendo que a matéria tratada não comprova que o gestor público tenha feito ao fazer essas reuniões, essas promoções, tenha pedido voto. Ele não se referiu à eleição, ele não era nem candidato, não havia nem sido feita a convenção ainda. Não faz alusões às eleições, porque ele realmente nem candidato era. Ou seja, publicidade com exaltação pessoal, sem referência à eleição, não contraria a legislação a respeito das irregularidades da propaganda eleitoral. Então, com essas considerações, eu estou acompanhando o relator, dando provimento ao recurso e reformando a decisão atacada para absolver o recorrente da imposição da multa que lhe foi aplicada. Como eu voto? Então, o tribunal, por unanimidade, rejeitou os preliminares e, por maioria, vencido o eminente quarto vogal e, nos termos do voto do relator, proveu o recurso de Lírio Lautenschlager. Parecer pelo desprovimento do recurso. Desembargador Gerson Ferreira Paz. 11º, 22.243, recurso eleitoral, registro de candidatura, Nova Nazaré, eleições 2012, recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrido Sérgio Antônio de Almeida. Parecer pelo desprovimento, palavra em conta com Vossa Excelência. Projeto plenário, trata-se de recurso eleitoral interposto pelo membro do Ministério Público que oficia perante a 30ª Zona Eleitoral em Água Boa, contra a decisão daquele juiz que deferiu requerimento de registro de candidatura de Sérgio Antônio de Almeida ao cargo de vereador na localidade de Nova Nazaré. Em suas razões recursais, aduz o recorrente, em síntese, que o recorrido é conselheiro tutelar, o que torna equiparado a servidor público, sendo de se lhe aplicar, por isso, o prazo de desincompatibilização de 6 meses, por força do disposto no artigo 1º, inciso 2, a linha C, combinado com o inciso 7º, a linha B e inciso 4º, a linha A, todos da Lei Complementar 64/90.
como o recorrente afastou-se do cargo de conselheiro tutelar com antecedência apenas de 3 meses do pleito, entende o recorrente que ele é inelegível, motivo pelo qual postula a reforma da aludida sentença. Em contrarrazões, o recorrido, em suma, invoca o contido no artigo 1º, inciso 2, a linha L da mesma lei complementar número 6490, entendendo que o prazo de desincompatibilização que se lhe deve aplicar é mesmo de 3 meses, razão por que pleiteia seja mantida a sentença, ora recorrida, com desprovimento do recurso eleitoral. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso. É o relator. Essa é a questão que foi objeto de consulta, então eu faço só a ressalva da sugestão de interpretação que o Dr. Blazak trouxe naquela consulta para a possível aplicação em futuros pleitos, mas mantendo o entendimento da consulta para essa eleição de 2012. Eu mantenho o parecer. Mantido o parecer, está na palavra. O presidente Lúcio Paz, como bem colocado pelo doutor Procurador Regional Eleitoral, a questão é da desincompatibilização do conselheiro tutelar, se com 3 meses ou com 6 meses. Nós, aqui, em resposta à consulta, entendemos que realmente a desincompatibilização era por 3 meses. E nessa desincompatibilização foi feita por 3 meses e o doutor representante do Ministério Público de primeiro grau entendeu que deveria ser 6 e por isso estaria inelegível. Nós estamos entendendo, de acordo com a decisão aqui do plenário, de negar provimento ao recurso, mantendo o registro da candidatura dele, entendendo que a desincompatibilização por 3 meses é o bastante para que ele seja candidato. Por isso, nós estamos negando provimento ao recurso. Doutor Sebastião Arruda, como voto? Doutor Pedro Francisco da Silva, como voto? De acordo com o eminente relator. Doutor Francisco Ferreira Mendes Neto? Doutor Luiz Blazak? Eu vou no sentido do parecer da Procuradoria de que para a presente eleição, tendo em vista a consulta ter sido aqui consolidada pelo Pleno e tivemos o julgamento levantando a questão de ordem, dando encerramento à consulta sobre a decisão dos 3 meses, eu acompanho o relator com a ressalva no sentido de que se deva aplicar somente a essas eleições por uma questão de segurança jurídica. No entanto, para as próximas eleições, ou dessa eleição seguintes, meu posicionamento é no sentido dos 6 meses. É assim como voto. Doutor Samuel Franco da Legiona? O relator. O tribunal, por unanimidade, improveu o recurso nos termos do voto do relator. Decisão em consonância com o parecer eleitoral. Ministério Público Eleitoral. O processo 5881, recurso, registro de candidatura, São José do Rio Claro, eleições 2012, Ministério Público Eleitoral recorrente, recorrido José Rodrigues dos Santos. Pelo desprovimento, é o eminente parecer ministerial. Com a palavra, o doutor relator. Senhor presidente, o prédio plenário cuida-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face de sentença proferida pelo juiz da 29ª Zona Eleitoral e deferiu o registro de candidatura de José Rodrigues dos Santos ao cargo de vereador do município de São José do Rio Claro. Suas razões recursais, o parquê eleitoral alega que o candidato não é alfabetizado, condição ensejadora da ilegibilidade absoluta prevista no artigo 14, parágrafo 4º da Constituição da República. Argue que não há nos autos qualquer comprovação acerca de sua escolaridade, não sendo possível extrair da mera declaração de próprio punho, relacionada às folhas 8, que possui alfabetização suficiente para desempenhar o mandato eletivo. Ressalto que nem mesmo o eventual desempenho de mandato eletivo anterior permite inferir que teria o candidato preenchido o requisito constitucional, igualmente por conta do teor da súmula 15 do Tribunal Superior Eleitoral. Em contrarrazões, o recorrido menciona o teor do artigo 27, parágrafo 8º da Resolução TSE 23.373/2012, o qual possibilita que a comprovação de escolaridade seja suprida por declaração de próprio punho. Como prova de preenchimento do aludido requisito constitucional de elegibilidade, encarta aos autos certidões de conclusão de 7 cursos ministrados pela empresa, aspas, Info Online Informática Limitada, fecha aspas, bem como cópia de sua carteira nacional de habilitação.
a douta Procuradoria Regional Eleitoral, ao ressaltar que a declaração de próprio punho exibida pelo candidato não é apta a comprovar sua alfabetização, porquanto não subscrita na presença do juiz eleitoral, pondera pelo desprovimento do recurso, haja vista a juntada superveniente de certificados de cursos realizados pelo recorrido e de cópia da Carteira Nacional de Habilitação. É o relatório. Procurador. Mantenha o parecer. Mantido o parecer, excelência. Mantido o parecer, eminentes pares, faço uma questão, levanto uma questão preliminar aqui, o prejudicial, exatamente sobre a juntada de documentos, como foi feito nesse caso, a apresentação de documentos posterior à decisão do juiz. Estou admitindo essa juntada porque se trata de confirmação da escolaridade do pretenso candidato, né, que não foi anexada no momento do seu registro, mas ele foi lavrada a declaração de próprio punho, que a resolução exige, que é a declaração de próprio punho. Embora tenha entendimento de que essa declaração é unilateral e por si só não prova a escolaridade, mas de qualquer sorte é o que a resolução impõe ao candidato. Por isso nós estamos acolhendo a juntada desses documentos e no mérito, evidentemente, nós estamos acompanhando o parecer da Procuradoria Regional, negando provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu o registro da sua candidatura. Nota de acordo? Então, por unanimidade, desproveu o recurso nos termos do voto do relator. Salvador Gerson Ferreira Paz, Vossa Excelência também é o relator do 13º processo 14864, recurso eleitoral, registro de candidatura, eleições 2012, Partido Popular Socialista de Nova Mutum é o recorrente. Recorrente também Jair Borges da Silva, recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Parecer pelo improvimento do recurso. Palavra, Excelência. Prédio plenário, trata-se de recurso eleitoral inominado interposto pelo Partido Popular Socialista, PPS, de Nova Mutum, e por Jair Borges da Silva, contra a sentença proferida pelo juiz da 5ª Zona Eleitoral, que indeferiu o pedido de registro do segundo recorrente ao cargo de vereador daquele município. O deciso objulgado encontra-se sustentado na ausência da comprovação da filiação partidária do candidato pelo período mínimo legal de 1 ano antes do pleito. Aduzem os recorrentes que o vínculo partidário encontra-se demonstrado nos documentos apresentados por ocasião do recurso, pugnando pela reforma da sentença do juiz da qual em sua totalidade. O promotor eleitoral entendeu ser inquestionável a decisão, a qual foi mantida pelo magistrado pelos seus próprios fundamentos ao exercer o juízo de retratação. Manifestou-se o doutor Procurador Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Procurador, palavra, Excelência. Mantenha o parecer. Ele não conseguiu comprovar a filiação por 1 ano antes da data da eleição. Ele havia sido filiado anteriormente, mas a filiação foi cancelada em 2007. Voltou a se filiar em 16 de abril de 2012, mas essa nova filiação não supre o prazo que ele ficou desfiliado. Por isso, mantenha o parecer. Mantido o parecer, Excelência. Eminentes pares, a situação é exatamente essa, como colocada pelo doutor Procurador Regional Eleitoral, é que o Jair Borges da Silva, ele realmente teve filiação anterior nesse partido, só que foi cancelada depois. E a nova filiação dele realmente não preenche o limite temporal de 1 ano. Consequentemente, no entendimento predominante da Corte Superior, não tendo completado o período mínimo de 1 ano, não há como ser deferido o registro da sua candidatura. Consequência, nós estamos também desprovendo o recurso, mantendo a decisão do juiz de primeiro grau. Nota de acordo? De acordo. Improveu o recurso? Improveu, né? Desprovendo. Por unanimidade, desproveu o recurso nos termos do voto do relator, decisão em consonância com o parecer ministerial. Doutor Sebastião Ruda Almeida, Vossa Excelência, é o relator do 14º. Processo 4133, recurso eleitoral, filiação partidária, 33ª Zona Eleitoral, recorrente Aurileide Pereira da Silva, Ministério Público, também Luiz Fernando Lemos dos Santos, recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Pelo improvimento do recurso ao parecer, doutor Sebastião Ruda Almeida, você está com a palavra. Senhor presidente, também é matéria simples. A recorrente, ela teve, através de uma decisão do juízo de peso, cancelada a filiação partidária dela. Isso aconteceu em dezembro de 2012
foi publicado, transitou em julgado, depois, quando interessada no pleito eleitoral agora atual, ela fez uma petição, na verdade, um requerimento para o juízo de piso, postulando a modificação daquela decisão. O juízo de piso, então, extinguiu esse processo novo, reconhecendo a coisa julgada, o Instituto da Coisa Julgada, e a razão pela qual houve o recurso que ora está em julgamento. Em face disso, senhor presidente, sem maiores delongas, eu estou acompanhando o parecer ministerial para realmente negar provimento ao recurso, confirmando o Instituto da Coisa Julgada. É como eu estou votando, senhor presidente. O parecer está mantido? Mantido o parecer, o tribunal está de acordo? De acordo. Por unanimidade, improver o recurso nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Dr. Pedro Francisco da Silva, Vossa Excelência, relator do 16º, 654, processo. Recurso eleitoral, prestação de contas anual, Partido da Mobilização Nacional de Diamantina, MT, recorrente. Ministério Público Eleitoral recorrido pelo desprovimento do recurso. O parecer. E com a imposição de sanção de suspensão de cotas no fundo partidário pelo período máximo previsto em lei, 12 meses. Eminente relator, você está com a palavra. Refere-se à desaprovação da prestação de contas anual do Partido da Mobilização Nacional em Diamantino. A sentença recorrida considerou a existência de irregularidades nas contas anuais, destacando a não abertura das contas correntes específicas, sendo uma para as doações e movimentações diversas e outra para a movimentação de cotas do fundo partidário, a intempestividade da apresentação da prestação de contas, a ausência de peças obrigatórias como os extratos bancários definitivos e documentos fiscais que comprovem as despesas de caráter eleitoral, a ausência de critério de avaliação mediante notas explicativas ou preços praticados no mercado em relação à doação estimável em dinheiro. O recorrente afirma que não possui sede própria, móveis ou equipamentos, portanto não teve no ano de 2009 quaisquer receitas ou despesas de qualquer modalidade. Daí a ausência da abertura de contas bancárias específicas. Sustenta também que não recebeu nenhum recurso do Fundo Partidário Regional, em especial em espécie ou estimável, e que não faz cobrança de contribuições a seus filiados e que a despesa de elaboração da prestação de contas anual feita foi a única doação estimável em dinheiro. Pugna a reforma da sentença para que sejam aprovadas as contas do PMN de Diamantino em 2009. Parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do apelo. É o relatório. Eminente procurador. Embora conste dos autos uma doação estimável em dinheiro da contadora, importa ressaltar que os documentos se referem à prestação de contas do ano de 2009, contudo foram assinados pelo atual presidente e pela referida contadora do partido, como se eles fossem responsáveis naquela época, em 2009. Então, a evidência é de que essa documentação foi providenciada apenas para regularizar a posteriori as contas apresentadas. Mantenho o parecer. Mantido o parecer, senhor. O recurso é tempestivo e dele conheço. Tenho, para mim, data vênia que o apelo merece provimento, uma vez que as falhas apontadas na sentença não se mostram hábeis ao comprometimento da regularidade das contas apresentadas pelo recorrente em seu aspecto global. O PMN de Diamantino sequer possui sede própria e no exercício de 2009 não teve receita nem despesa a declarar. A agremiação recebeu uma única doação e mesmo assim estimável em dinheiro no valor de R$500 realizada pela senhora Jusileide Gomes da Cruz. Essa cidadã não é outra senão a própria contadora que efetuou o serviço de elaboração na prestação de contas, ora analisado, numa atitude de benevolência para com o partido local. No que tange a não abertura da conta bancária específica para o trânsito das receitas e despesas do Diretório Municipal, a prestação de contas apresentada pela agremiação demonstra que não houve doações ou contribuições em espécie. Como visto, a única doação estimável foi feita pela contadora, afastando a necessidade de abertura de conta bancária e apresentação de extratos.
Nesses casos de apresentação de contas partidárias de diretório municipal pequeno, quase inexistente, exigir-se a abertura de conta bancária, antes de tudo criar uma despesa com encargos financeiros para o qual o partido não tem como suportar. Eu transcrevo aqui um julgado do TRE Mato Grosso, no mesmo sentido da relatoria do juiz federal César Augusto Bear. E continuo afirmando que percebe-se que o partido não teve lucro nem prejuízo acumulado ao longo do exercício, não tem patrimônio próprio, não teve despesas, não tem obrigações a pagar, não recebeu recurso de fundo partidário, não distribuiu recurso de fundo partidário e nenhum candidato ou integrante da legenda. Como tenho afirmado, não parece razoável punir um diretório municipal quase inexistente com a sanção de suspensão de cotas do fundo partidário, quando tal agremiação, ao que parece, não desempenha atividade política relevante, exatamente porque não tem receita. Como é sabido, os diretórios regionais dos partidos políticos raramente repassam aos respectivos diretórios municipais os valores advindos do fundo partidário. Quando faz, os recursos são destinados aos grandes municípios. Uma última palavra, não se confunda aqui a prestação de contas anual de partido político com a prestação de contas de candidato a cargo público, no caso de prestação de contas da campanha eleitoral. Na prestação de contas de campanha, por óbvio, a inexistência de movimentação financeira não elide a obrigação da abertura de conta corrente e respectiva prestação de contas. É que o bem jurídico tutelado, lisura, moralidades e desequilíbrio do pleito impõem a obrigatoriedade da conta corrente para fim de evitar a prática abominável do Caixa 2 de campanha. Com essas considerações, dou provimento ao recurso para aprovar com ressalva as contas anuais do PMN de Diamantina em 2009. É como voto, senhor presidente. Doutor Francisco Correia Mezento, como voto. Doutor Luiz Blazac, como voto. Com o relator. Doutor Samuel Franco Leja, como voto. Senhor presidente, eu acompanho na integralidade o voto do eminente relator, amparado em decisões pretéritas desse tribunal, e inclusive comento que acho até abusivo, excessivo e certo, quando julgado procedente essas prestações de contas como não prestadas, a aplicação da suspensão das cotas aos fundos partidários pelo prazo máximo. Isso aí acaba realmente com a possibilidade do partido ser gerido, mas eu acompanho integralmente o relator. Vereador Paes. Voto com o relator. Doutor Sebastião Ruda. O Tribunal, por unanimidade, proveu o recurso para aprovar com ressalvas as contas do recorrente nos termos do voto do relator. O parecer pelo desprovimento do recurso. Também de vossa autoria, doutor Pedro Francisco da Silva. 17º processo 39157, recurso eleitoral, doação de recursos pessoa física acima do limite legal. 22ª Zona Eleitoral, eleições 2010. Recorrente ao Ministério Público Eleitoral, recorrido a Genor Vicente Pelissa. Parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Eminente relator, com a palavra. Recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a decisão proferida pelo juízo da 22ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a representação eleitoral por doação de pessoa física acima do limite legal, proposta em face de Agenor Vicente Pelissa. O recorrido realizou doação na quantia de R$20 mil ao candidato a deputado estadual Antônio Galvão. A sentença atacada entendeu que, entre aspas, para fim de determinação da base de cálculo das doações para a campanha eleitoral feitas por pessoa física, deve-se incluir no conceito de rendimentos brutos o valor de toda a receita decorrente da exploração da atividade rural e não apenas os rendimentos tributáveis de tal empreendimento. Segundo informação repassada pela Secretaria da Receita Federal, o recorrido auferiu no ano de 2009 renda bruta de R$ 11.596.888,91, referente à exploração de atividade rural. Desse modo, o recorrido poderia realizar doação de valor igual ou inferior a R$ 1.159.688,89. Portanto, a doação realizada ao candidato não ultrapassou o limite permitido em lei.
O recorrente alega que não pode se confundir os conceitos de renda bruta e rendimento bruto, sendo este último a base de cálculo para a aferição do valor máximo de doação eleitoral. Para o recorrente, o rendimento bruto do recorrido foi equivalente a zero, excluída, portanto, a atividade rural, ou seja, não poderia doar nenhum valor. Deste modo, ultrapassou o limite permitido, R$20.000. Requer o provimento do recurso a fim de condenar o recorrido ao pagamento de multa por infração ao disposto na legislação. O recorrido sustenta que, para fins eleitorais, nos termos da legislação, deve ser incluso o valor da renda bruta advinda da atividade rural e não apenas os rendimentos tributáveis deste empreendimento, trazendo à baila o conceito de rendimento bruto disposto no artigo 37 do Decreto-Lei 3.000 de março de 99. Pede assim o desprovimento do recurso eleitoral. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifesta pelo conhecimento e desprovimento do apelo. É o relatório. Mantém o parecer. Procurador mantido o parecer, excelência, com a palavra. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão recorrida não merece reparo, visto que bem aplicou o conceito de rendimento bruto da pessoa física para fins de doação a campanha eleitorais. Eu transcrevo a legislação pertinente aqui em meu voto e, inclusive, faço referência a julgados diversos a respeito do tema para concluir ao final que, tendo o doador recorrido obtido renda correspondente à quantia de 11 milhões e frações, poderia doar até o valor de 1 milhão e frações. Logo, a doação de R$20.000 está acobertado pelo limite contido na legislação. E com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, eu nego provimento ao recurso eleitoral. Meu voto está disponível e eu também estou à disposição para algum esclarecimento aos eminentes pares. É como voto, senhor presidente. O tribunal está de acordo? Então, na oportunidade, conheceu e desproveu o recurso dos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Dr. Pedro Francisco da Silva também é de vossa relatoria, o 18º, processo 48772, recurso eleitoral, doação de recurso acima do limite legal, pessoa física. Aplicação de multa, 22ª Zona Eleitoral, Sinop, eleições 2010, recorrente ao Ministério Público Eleitoral. Recorrido é Clóvis Aparecido Roseguini. Pelo conhecimento e desprovimento do recurso, é o douto parecer. Com a palavra, excelência. A questão aqui é semelhante e, inclusive, as conclusões são as mesmas, de modo que eu dou o feito por relatado, senhor presidente. Esse é o relatório. O meu voto e relatório estão disponíveis. Mantido? Mantém o parecer também. Mantido o parecer também, excelência. No mérito, o meu voto, conforme disponível a Vossa Excelência, é idêntico ao caso anterior, razão pela qual eu estou em harmonia com o parecer ministerial, negando provimento ao recurso eleitoral. O tribunal está de acordo ou divergência? Então, por unanimidade, o tribunal conheceu e desproveu o recurso dos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer. Então temos aqui o 21º, o processo número 33.842, um agravo regimental cautelar com pedido de concessão de liminar, recurso eleitoral interposto no processo número. Agravante Adalto Freitas Filho, agravante também Sandro Luiz Costa Sagim. Relatoria do eminente Pedro Francisco da Silva, quem passa a palavra. Trata-se de agravo regimental interposto em ação cautelar contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar para conceder efeito suspensivo ao recurso inominado protocolado neste tribunal nos autos do processo, melhor dizendo, o recurso inominado foi interposto junto à 47ª Zona Eleitoral, em processo originário daquela zona eleitoral. A princípio, o pedido liminar foi indeferido, tendo em vista que os requerentes não apresentaram o inteiro teor do material cujo recolhimento foi determinado pelo juiz eleitoral da 47ª Zona Eleitoral.
Intimados da decisão, os recorrentes peticionaram oferecendo um exemplar do material de campanha objeto da demanda, requerendo reconsideração da decisão. Mais uma vez, foi mantido o indeferimento do pedido liminar por considerar que a matéria veiculada difunde alegações graves e não comprovadas, cuja defesa se torna muito difícil para os candidatos atingidos, criando artificialmente na opinião pública estados mentais, emocionais ou passionais. Seguindo-se a interposição de agravo regimental por Adalto de Freitas Filho e Sandro Luiz Costa Sagim. Alegam os agravantes que, entre aspas, os termos da decisão da 47ª Zona Eleitoral, cujo magistrado Acó, em pedido de direito de resposta, extinguiu o processo sem resolução do mérito, sem qualquer pedido expresso ou procedimento adequado, mandou apreender o material de campanha dos agravantes, violando os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Aduz que, tendo-se claramente na doutrina e na jurisprudência que as críticas políticas que se baseiam em fatos verdadeiros e de conhecimento público e notório divulgados na imprensa e inclusive apreciadas e julgadas pelo judiciário não se incluem na seara de difamação, calúnia ou injúria. Por fim, fundamenta que não há qualquer irregularidade no material apreendido. Por fim, requer que seja concedida a liminar, reformando a decisão reformada a decisão do juízo da 47ª Zona Eleitoral, determinando devolução do material apreendido. Esse é o relatório. Não tem parecer, né? Porque teve, aqui não há parecer. Passo diretamente ao voto. No caso presente, transcrevo a decisão agravada e reafirmo seus fundamentos como segue. Trata-se de medida cautelar entre as partes acima nominadas, na qual os requerentes pedem liminar para dar efeito suspensivo ao recurso nominado protocolado sobre o número tal nos autos do processo tal originários da 47ª Zona Eleitoral. Relatam os requerentes que distribuíram panfletos pela cidade com o objetivo de, entre aspas, esclarecer a população sobre as nuances do cenário político de Barra do Garça, os quais foram considerados pejorativos e difamatórios pelo recorrido, resultando no ajuizamento de pedido de direito de resposta mediante medida indeferida de plano pelo juiz eleitoral com extinção do processo sem exame de mérito. Contudo, no corpo da mesma decisão, aquele douto juízo eleitoral determinou aos requerentes que procedessem ao recolhimento dos panfletos distribuídos no prazo máximo de 48 horas, devendo depositar o material correspondente no cartório eleitoral, sob pena de incorrerem nas sanções do artigo 347 do Código Eleitoral. O pedido liminar foi indeferido, tendo em vista que os requerentes não apresentaram o inteiro teor do material cujo recolhimento foi determinado pelo juiz eleitoral. Intimados da decisão, os requerentes peticionaram oferecendo um exemplar do material de campanha objeto da demanda, requerendo reconsideração da decisão. Denota-se que se trata de uma carta aberta assinada pelos candidatos Adalto de Freitas e Sandro Sagim, pertencentes à coligação Unidos pelo Desenvolvimento, dirigida ao povo de Barra do Garças, enaltecendo suas qualidades como candidatos e fazendo considerações sobre os seus adversários políticos, cuja parte substancial transcrevo a seguir. Vamos por fim ao sistema político perverso que parou Barra do Garças no tempo. Sistema de um grupo familiar que condenou o nosso povo a ficar cada vez mais pobre, sem esperança e sem futuro digno. Enquanto isso, os donos do poder estão cada vez mais ricos. Parece até que não estamos no século XXI e parece que esse grupo nasceu para mandar e o povo para obedecer. É um absurdo. Quem viu a entrevista de um candidato desse grupo se escandalizou, pois ele confessou que deseja ser prefeito para crescer suas empresas, muitas inclusive em nome de laranjas, atualmente, excitando até a construção de um grande shopping center. Outra candidata pertencente ao mesmo grupo político familiar justifica sua candidatura por meio do assistencialismo para manter os pobres sobre o salto de seus sapatos, como sempre fazem. Para essa família que está no poder em nossa cidade há 40 anos, o que importa são os privilégios oferecidos pelo poder e pela riqueza, que ostentam com satisfação
dos interesses do clã. Para eles, tudo. Para o povo humilde, sobram as migalhas da assistência social, como se isso bastasse para o desenvolvimento da cidade de Barra do Garça, que está parada no tempo. A ausência e a falência de grandes empresas em nossa cidade são frutos da ganância desmedida desse grupo e dessa família. Isso tem de mudar. Fecho aspas. Analisando o conteúdo do material de campanha, entendo que andou bem o douto magistrado eleitoral ao determinar o recolhimento do mesmo, pois os subscritores fazem crer que seus adversários teriam dado uma entrevista confessando que, entre aspas, deseja ser prefeito para crescer suas empresas, muitas delas, entre aspas, em nome de laranja. Evidente que práticas dessa natureza devem ser repelidas pela Justiça Eleitoral, porque difundem alegações graves e não comprovadas, cuja defesa se torna muito difícil para os candidatos atingidos, criando artificialmente na opinião pública estados mentais, emocionais ou passionais. Artigo 242, caput do Código Eleitoral. Além disso, afirmar que alguém possui empresa em nome de laranja implica na imputação de uma série de atividades proscritas pelo sistema jurídico, podendo facilmente ensejar a prática de calúnia, difamação ou injúria, contrariando assim o disposto no artigo 13, inciso 9 da resolução do TSE que cuida da matéria e que dispõe sobre a propaganda eleitoral e as condutas ilícitas em campanha eleitoral nas eleições de 2012. A desconsideração da personalidade jurídica demonstrada em processo executivo não autoriza a afirmação constante do material de campanha, mesmo porque não há elementos que permitam aferir a definitividade daquela decisão. Pelo exposto, aprofundando na análise do ato impugnado, após a apresentação do material de campanha, cujo recolhimento foi determinado, mantenho o indeferimento do pedido liminar. Intime-se, fecho aspas. Então esse é o teor da minha decisão, que é a decisão agravada. Os argumentos, e prossigo aqui em meu voto, os argumentos trazidos no recurso não são suficientes a ensejar a modificação da decisão agravada. Primeiramente, como já bem exposto na decisão liminar, o processo eleitoral se desenvolve em uma velocidade acelerada, de modo que nem sempre é possível articular a melhor solução procedimental para conter determinadas práticas. Desse modo, irrelevante o aspecto procedimental adotado pelo juiz da 47ª Zona Eleitoral, ao determinar o recolhimento do material nos próprios autos do pedido de direito de resposta, cuja inicial for indeferida. Assim, não há que se falar em violação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, uma vez que já estão sendo exercidos. Ademais, conforme folhas 84 e 87, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Serra Azul Comunicações Limitada para imputar responsabilidade ao candidato Roberto Ângelo Farias fora realizada através de uma decisão interlocutória no processo executivo número tal da Justiça Estadual, não havendo prova de que a referida decisão se tornou definitiva pelo efeito da preclusão. Não se trata, portanto, de decisão judicial que julga a existência de empresas em nome de laranja, como busca persuadir em alegações os agravantes. Com essas considerações, nego o provimento ao agravo regimental. É como voto. Nota de acordo? De acordo. Então, o Tribunal por unanimidade desproveu o regimental nos termos do voto do relator. Judicial tem mais, não? Trazendo alguns judiciais aqui. O 22º, um administrativo aqui, com a proposição do dia do mesário e com alguns benefícios, isenção de taxa de inscrição em concursos, desconto no ISS, descontos no imposto predial e IPTU também, contagem de pontos nos concursos públicos, que utilize a pontuação por títulos, 2 dias de folga já previstos na legislação em vigor. E esse modelo, inclusive o Estado de São Paulo, que tem instituído o dia
do mesário, tendo-se em vista que a participação deles, evidente, é de extrema importância. Sabemos que é um trabalho feito absolutamente desonerado de qualquer prestação pecuniária. É um trabalho importantíssimo para a regularidade das eleições. E, portanto, pensando que o que foi feito no Estado de São Paulo, eu acompanharia esse pensamento para que a gente pudesse instituir, que fosse então estabelecido pelo Legislativo, etc., o dia efetivo do dia do mesário, né? Se todos estiverem de acordo. Aí vamos ver como é que vira lá. O 23º processo administrativo, requisição de Cícero Soares para a 53ª Zona Ribeirão Cascalheira. Existe a vaga. Porém, nós temos que tornar sem efeito a resolução anterior, que definiu a requisição do mesmo, com fundamento no artigo 5 da resolução, porque ele não se apresentou em cartório e, portanto, tornou-se inviável aqui depois a manutenção na requisição. Então, estou tornando sem efeito a resolução. Todos de acordo? 34.449, designação de juiz substituto para os autos da ação penal números de Nova Mutum. Dr. Douglas Bernardes Romão solicita a designação. E, por causa do seu impedimento, estou designando o juiz da 7ª Zona Eleitoral, Dr. Luiz Fernando Voto Kirsch, para que possa atuar em substituição em razão do impedimento, né, do Dr. Douglas, suspeição que ele invocou nos autos da ação número 56, 2012, 611 2005. Todos de acordo? Aqui eu estou apresentando por imposição do TSE uma plano anual de intenções e obras do CNJ também do exercício 2012. Então, uma minuta da resolução que nós temos que trazer, embora está disponível essa minuta de resolução aí, está disponível. E plano de intenção de obras do projeto 2012 no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Informações de secretaria, o orçamento para ratificar a portaria TRE 102/2012, que visa a alocação de recursos denominadas obras em andamento, conforme previsão das leis diretivas orçamentárias também. Aprovou a minuta da resolução, que está à disposição de vossas excelências, e, portanto, eu estou submetendo aquele ranking, né, que nós somos obrigados a fazer das obras, que a gente tem que colocar para fazer, para poder receber os recursos aí. Todos de acordo? Até o regimento interno, o Tribunal Regional Eleitoral, apresentei os eminentes pares e eu estou votando no sentido da aprovação. Se todos estiverem de acordo, mais nenhuma retificação, nada a ser feito, para estar aprovado então. Mas, então, amanhã tem sessão, né? Amanhã nós temos sessão. Tem leituras de acordo em sessão necessário, né? Então, por favor, doutor Brando. Amanhã e quarta. Amanhã e quinta. Tem sessão. Acórdãos publicados na presente sessão. Acórdão 21.320, referente ao processo 217.49. Acórdão 21.321, referente ao processo 6488. Acórdão 21.323, referente ao processo 222.43. Acórdão 21.324, referente ao processo 5881. E acórdão 21.325, atinente ao processo 14864. Pelo sinal? Encerrada a sessão, agradeço a presença de todos.